Após a gente estudar ponto, reta e plano, pessoal, vamos discutir um outro elemento da geometria, que é de veras importante. Esses elementos são os ângulos, tá? O que é um ângulo, pessoal? O ângulo, o exemplo mais clássico de um ângulo que nós podemos ver no nosso dia a dia é quando nós temos uma rampa, né? Porque a gente sabe que uma rampa ela serve para dar acesso a uma área que está elevada, certo? No caso, hoje em dia a rampa serve para estar facilitando a locomoção das pessoas que são cadeirantes, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma rampa de acesso a uma pessoa que é deficiente física, tudo bem? E essa inclinação que essa rampa aqui está formando em relação a uma linha horizontal, pessoal, essa abertura aqui, ó, é a ideia de ângulo, tá? Então, o ângulo nada mais é do que uma inclinação em relação à reta horizontal. Existem outros exemplos no dia a dia, pessoal, que dão a ideia de ângulo. Por exemplo, quando abrimos uma tesoura para fazer o corte de algum papel, de uma caixinha de leite, que seja, a abertura da tesoura também forma um ângulo, tá? Um outro exemplo que passa batido do nosso cotidiano é o ponteiro do relógio. O ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos, existe uma relação de ângulo entre eles, tá bom? E quando nós temos o cruzamento de uma rua e uma avenida, as esquinas que tem na rua e na avenida são exemplos de ângulos, tá? Bom, como é que eu represento um ângulo? Quando eu traço, pessoal, para ter um ângulo, eu tenho que ter um ponto que vai ser o começo dele, e a partir desse ponto eu tenho que ter duas semi-retas. Lembrando que a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Esse ponto eu vou chamar de O, tá? Do que? De origem, tudo bem? Aí depois ó, as semi-retas OA e OB. Então eu tenho uma abertura olhando aqui, ó. Só que essa abertura eu tenho duas regiões, ó. Eu tenho uma região que está interna às duas semi-retas, que é a região verde aqui, e tem a região externa, que é essa região aqui meio cor de rosa, tudo bem? O que vai interessar para a gente não é a região externa, é a região interna. Então olha aqui, ó. Então o ângulo nada mais é do que essa inclinação, essa região que está entre as duas semi-retas, tudo bem? Como que eu dou nome a esse ângulo? Eu chamo ele de ângulo AOB, tá bom? Então vamos aprender alguns nomes que tem agora que é importante para um ângulo. A origem, pessoal, a ponta do ângulo é chamado de vértice, tá bom? Então o vértice é a ponta, é o bico do ângulo. Aí depois o ângulo ele tem dois lados, o OA e o lado OB. Então, para dar nome aos lados, você pega o vértice e liga com a letra que forma a semi-reta, tá bom? E o nome do ângulo é só juntar todo mundo. Você tem que juntar respeitando a ordem do alfabeto. E o vértice, a letra que representa o vértice, obrigatoriamente vai ficar aqui no centro, tá bom? Então, por isso que fala que esse ângulo é chamado de ângulo AOB, certo? Então, as semi-retas OA e OB são os lados do ângulo e a origem, o ponto O, é o vértice do ângulo, como eu disse para vocês. Beleza? Então, o ângulo, pessoal, na geometria nada mais é do que a união de duas semi-retas com mesma origem, tá bom? E é a região interna dessas semi-retas. Lá no sétimo ano, vocês vão aprender essa parte da região externa. Por enquanto, a gente vai ficar só na região interna, tudo bem? Como começa um ângulo? Bom, o ângulo, pessoal, a ideia de medir um ângulo está relacionado com uma rotação. O que é uma rotação? Nada mais é do que um giro. Que nem eu falei para vocês lá que existe uma relação entre os ponteiros da hora e do minuto, né? Que elas formam um ângulo. Vocês sabem que os ponteiros do relógio, eles giram, né? Eles rotacionam. Bom, a pergunta clássica que todo mundo joga videogame, joga jogos de skate, sabe? Quando o skatista dá uma rotação inteira, ele forma uma circunferência, essa manobra é chamada de 360, certo? Então, uma volta inteira ó, é chamado de 360 graus. Não confunde a temperatura com a medida do ângulo, tá?
Se o giro for de meia volta, pessoal, se ele for meia volta, ele faz meia lua, não é isso? Meia volta está relacionado com o ângulo de 180 graus, que é a metade de 360 graus. Agora, se ele fizer um ângulo de 1/4 de volta. 1/4, pessoal, é a fração que representa a metade da metade. Bom, se a metade de um giro é 180 graus, a metade da metade vai ser 90 graus. Então, isso vocês vão guardar. Uma volta inteira representa 360, meia volta 180 e 1/4 de volta 90 graus, certo? Tem que decorar. Então, para você guardar, opa, acabei riscando aqui, ó. Então, para você guardar, pensa numa roda gigante, ó. Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu já sei aquilo. Uma volta inteira é 360, né? Meia volta, 180 graus. E 1/4 de volta, 300 e... Opa, errei aqui, é 90 graus. É a metade da metade. Pessoal, agora vamos pensar comigo. O que é esse 1/8 que ele está falando aqui, ó? Se 1/4 é a fração que representa a metade da metade, esse 1/8 seria a metade de 1/4, certo? Então, olha aqui, ó. 1/8 de volta seria a metade de 90 graus. Quanto que é a metade de 90 graus? É 45 graus. Tudo bem? Então, é mais um para você guardar. Que 1/8 de volta representa 45 graus. Beleza? Então, 1/4 de volta você já sabe que é 90. Meia volta é 180, que nem estava lá. E uma volta inteira, 360. Então, você vai guardar isso aqui, beleza? Isso você vai decorar, você vai fixar na sua cabeça aí. Quando a gente for falar de ângulo, 1/8 de volta, você vai lembrar que vale 45. 1/4 de volta, 90. Meia volta, 180. E uma volta, 360. Você viu que eu estou fixando bastante isso, né? Então, agora, ó, os ângulos, eles têm nomes, tá? Como que é o nome dos ângulos, ó? Um ângulo que é formado por um ângulo, voltando aqui, ó, vamos melhorar isso aqui. Esse símbolo aqui, ó, que é um quadradinho com pontinho no centro, é chamado de ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Então, quando você vê uma representação de um ângulo e tem esse símbolo dentro, você já sabe que o ângulo vai valer 90 graus, tá bom? Agora existe o ângulo agudo. O ângulo agudo, pessoal, a palavra agudo lembra agulha. E agulha é uma coisa que tem ponta, que espeta, machuca, não é isso? Então, o ângulo agudo é aquele ângulo que tem ponta, ou seja, aquele ângulo que é maior que 0 graus e é menor que 90 graus, tá bom? Então, quando você vê um ângulo que tem mais ou menos esse formato aqui, que tem uma ponta, ele é um ângulo agudo. E o ângulo obtuso, pessoal, é aquele ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180, tá bom? E o ângulo que mede exatamente 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, tá bom? Então agora é com vocês, hora de praticar.